Queridos irmãos, a paz do Senhor, podeis vos assentar. Para mim é uma alegria poder estar mais uma vez nessa casa, podendo adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Um privilégio poder servir o grupo Ebenezer nos seus 43 anos. Louvar a Deus pela vida dos líderes, o Lucas e o Jason, pelo convite que me fizeram. Que Deus abençoe vocês. E também louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Zilmar, e dizer que lá em Pouso Alegre eu estou pastoreando a igreja ali por bondade de Deus e dos nossos pastores, pastor José Wellington, pastor Elton Júnior, já há 10 anos presidindo o campo ali, mas aqui hoje eu sou obreiro do Senhor, e muito obrigado pela sensibilidade espiritual de entender que eu poderia ministrar a palavra de Deus nessa noite. Muito obrigado, pastor Zilmar, toda a diretoria, na pessoa do pastor Valdir, também do Gideões, o pastor Adriano. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, número 127. Muito bom rever e estar junto, com o Tael, o Adriel, que fazem parte da liderança geral da UMADES. Que Deus abençoe vocês. Eu estou ali na casa do pastor Júnior Cardoso e da irmã Jaque. É eles, pastor, que estão me dando almoço e café da tarde lá hoje. E muito bem recebida ali sempre. Muito obrigado pelo carinho. Quantos encontraram, digo amém. Verso 4 diz: como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da juventude. Queria que você abrisse agora também o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 1, que diz assim: e chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém. Queridos, este texto que nós lemos, ele corrobora com o tema que fora escolhido por vocês, que fala sobre flechas. Eu vi o jovem agora há pouco falando, eu não vou lembrar o nome dele, Felipe. Cadê o Felipe? Ali, o Felipe falou até no podcast também. Eu assisti, Felipe, você falando. Que belezinha, hein, Felipe? É a mídia, né? E eu achei muito bonito ele falando. E a gente às vezes está em muitos congressos que não se fala muito sobre o tema, mas eu vi que vocês fizeram questão de trabalhar o mês, a semana, sobre o tema do congresso, e com certeza a oração da liderança. O pastor Valdir disse que estavam orando há mais de mês, né, pastor? Então, com toda certeza, esse tema não é só um tema de um congresso, mas é uma palavra profética de Deus sobre a vida de vocês. E quando nós falamos sobre flechas, eu me lembro que uma vez, aqui mesmo neste local, no pavilhão, em 2016, quando o pastor Cizinho e o pastor Reuel me convidaram para ministrar no Aviva Camboriú, e eu falei um pouco sobre flecha naquele ano. E quando eu vi o tema de vocês, eu fiquei muito feliz, porque a minha vida inteira eu imagino que Deus tem nos preparado como flechas.
Nós não viemos ao mundo sem propósito, nós não viemos ao mundo só por vir, nós não somos coincidência, o acaso, não. Há um propósito de Deus para que nós estivéssemos aqui. Deus disse a Jeremias que antes que ele fosse gerado, Deus já havia escolhido ele, e enquanto ele estava sendo formado, Deus deu ele às nações. Ou seja, antes da existência de qualquer um de nós aqui dentro hoje, Deus já havia nos escolhido. Você não foi escolhido depois de grande, depois de adulto. Você ainda não está numa seleção, você ainda não está num processo seletivo. Você é um escolhido de Deus, e essa escolha não aconteceu mês passado, semana passada, ano retrasado, não. Essa escolha aconteceu antes de papai e mamãe se conhecerem, antes deles se enamorarem. Você já estava no plano de Deus, você já era uma escolha de Deus, e Deus nos lança como flechas. Só que antes de Deus nos lançar, todos nós já ouvimos sobre isso, e o Felipe falou que ele estava vendo vídeos de, como que é, Felipe? Fala aí, do arqueiro. Ó, que palavra bonita, né, Felipe? E o arqueiro, antes de usar a flecha, a primeira coisa que ele faz é escolher a madeira que vai ser usada para ser feita a flecha. Não é qualquer madeira que faz uma flecha. Para se tornar uma madeira que se tornará uma flecha, tem que ser uma madeira que o flecheiro testa ela. Ele vai lá e coloca ela no tempo, e deixa ela lá por pelo menos 3 semanas. E ele de preferência quer testá-la para ver se essa madeira suporta as mudanças climáticas, para ver se essa madeira suporta a mudança de tempo, de temperatura. Um dia está calor, outro dia está frio, um dia está chuvoso, outro dia está seco, e vai testando ela no tempo. Por quê? Porque se quando vencer o teste do tempo, aquela madeira não apodrecer, ela não perder a sua qualidade, então aquela madeira serve para se tornar uma flecha. Tem gente que acha que já é uma flecha, mas Deus ainda está só te testando, para ver se você suporta o tempo, para ver se você suporta as mudanças. Um dia bem, outro dia mal, um dia uma boa notícia, outro dia uma notícia ruim, um dia todo mundo sorrindo, outro dia todo mundo de cara fechada para você, para ver se o teu coração não vai apodrecer, para ver se você não vai ficar mal. Se você suportar o processo da mudança de tempo, você está apto a se tornar uma flecha. Mas não é só isso, não é só o tempo. Também existe o processo da resistência, ou da resiliência, a flexibilidade. Depois que viu que a madeira resistiu ao processo do tempo, ele pega aquela madeira agora e ele vai ver se ela tem flexibilidade. Se ele arcar ela, ela não vai quebrar. Por quê? Porque se ela for muito rígida, ela não consegue ser uma flecha, porque a flecha, ela voa entre a massa de ar quente e a massa de ar frio. Quando a massa de ar quente e a massa de ar frio comprime a flecha, se ela for rígida, uma madeira rígida, ela quebra no meio. E a flecha, quando a madeira está pronta para ser uma flecha, ela consegue ir na massa de ar quente e fria. E por que fala que ela tem que ser flexível? Porque quando comprime, ela faz isso aqui, ó. Mas ela vai, quando você vê ela na velocidade natural, normal, e lança a flecha, você não percebe. Mas se você colocar em câmera lenta, você vai ver que nenhuma flecha vai em linha reta. Toda flecha ela vai assim, ó. Ela vai, mas ela chega lá na onde ela precisa chegar. Só que se ela não for flexível no trajeto, ela quebra e não chega aonde precisa chegar. Então a flecha ela precisa ser testada sob pressão.
Então ele pega e arca ela. Se ela não quebrar, ela está pronta para ser lançada. É uma flecha para ser lançada. Tem gente aqui hoje que acha que é flecha na mão de Deus, mas não suporta uma pressão. É só pressionar ele, é só pressionar ela, que quebra tudo, que se desfaz em tudo. E para ser flecha, às vezes você vai ter que ir por baixo, outra hora por cima, outra hora por um lado, outra hora para o outro. Se você falar, não, com o meu jeito é assim, é só desse jeito, você vai se quebrar todinho. Agora, se você tiver flexibilidade e aceitar as pressões que às vezes Deus te provoca, com toda certeza você se tornará uma flecha na mão do Senhor. Só isso? Não é só a flexibilidade, a resiliência, não é só o processo do tempo. Também tem o processo que é de polir, como Filipe disse lá em Isaías. Polir ali no hebraico não é só lixar ela para tirar aquelas felpas, aquela que pode machucar a mão do arqueiro. Não é só polir com lixa. Ali é pegar ela e colocar ela no fogo, e ir virando ela no fogo, para ir tirando todo aquele pelinho que vai ficando nela, para não machucar a mão de quem vai atirar. Tem gente que, se chegar nele hoje, ele está espetando. Tem dia que você não pode nem chegar perto, de tanto que espeta. Você chega e diz, Pai do Senhor, bom dia. Diz, só se for para você. Está tudo bem, está nada legal, mas cuidado, para ser uma flecha, Deus vai ter que tirar isso de você, e só tem um jeito de tirar, é passando no fogo. Tem gente que não entende porque está na prova do fogo. Você está na prova do fogo porque Deus quer te usar como flecha nas mãos do valente. Então suporte o processo. Só isso? Não. Para ser uma flecha, depois que passou pelo processo do polimento, aí vai ter a pluma, a pena. Porque o que vai fazer a flecha não perder direção e ela ter velocidade é a pena que é colocada nela. Essa pena é que dá a direção, que você lança, ela não muda de rota, ela consegue chegar. É a sensibilidade da flecha, é aquela pena, aquela pluminha. É algo tão sensível, tão insignificante, mas é aquilo que dá a direção para a flecha, e é aquilo que não deixa a flecha cair antes de atingir o alvo. E aqui eu continuo dizendo que sem sensibilidade você não chega a lugar nenhum. Tem gente que o tempo vai passando, os dias vão passando, ele vai ficando insensível, e por isso cai no meio do caminho, e por isso para no meio do caminho, porque o que vai te levar mais longe que os demais é a sensibilidade espiritual. O que vai te levar além dos demais é a sensibilidade espiritual. E Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: eu estou te dando velocidade e eu estou te dando constância. Você não cairá no meio do caminho, porque vai passar o tempo, irão passar os dias, mas você não vai perder a sensibilidade espiritual. Quantas pessoas, pastor, o tempo vai passando, os dias vão passando, e eles vão se tornando insensíveis. Por que caem? Porque ficaram insensíveis. Por que param? Porque ficaram insensíveis. E é a mesma coisa, eu já ouvi muito isso. É igual Paulo, lá, Paulo, enquanto está em Malta, diz a Bíblia que ele foi pegar gravetos para colocar no fogo. Quem acendeu o fogo não foi Paulo. Quando ele chegou lá, o fogo já estava aceso, mas ele se sentiu responsável em manter a chama. Diga para alguém: quando chegamos, alguém já tinha acendido essa fogueira. Diga para ele: mas tenha a responsabilidade, não usufrua da fogueira sem mantê-la acesa. Os nossos pais na fé, Daniel Berg, Gunnar Wingre e tantos outros, manteram essa fogueira acesa, que um dia foi acesa lá no Pentecoste, mas agora a gente quer usufruir do poder de Deus, mas não quer carregar graveto. Paulo vai carregar graveto,
Ele não fica esperando, ele não chega lá e fica, será que ele vai? Se ele for, eu vou também. Não. Ele disse, eu vou carregar a graveta. Ele pega, e a serpente, a víbora, picou Paulo. Porque a víbora não pica quem não está fazendo nada. A víbora não quer atacar quem está parado. A víbora sempre quer atacar quem está trabalhando. Pastor, por que eu vivo uma vida tranquila, não acontece nada? Você não está trabalhando, começa a trabalhar para você ver. A víbora só pica quem trabalha. A víbora só machuca, só fere quem está trabalhando para manter a chama acesa. A gente fica tão assustado pensando, você viu, fulano cantava, pregava, fulano orava, era líder, era um agente tão especial, mas aí caiu, claro, é porque ele estava em atividade. Tem gente que passa a vida inteira e não sofre nenhum ataque do inimigo. Também você está parado, não está fazendo nada, não incomoda o inferno. Agora quem incomodar o inferno é você carregar graveto para manter a chama do Espírito acesa. Mas a Bíblia diz que Paulo, carregando gravetos, quando foi jogar, diz que a víbora tentando fugir porque você só sabe o que é graveto, o que é víbora, quando acende o fogo. Sem fogo tudo é igual. Sem fogo é tudo do mesmo jeito. Você só descobre o que é víbora e o que é graveto quando coloca no fogo. Quando coloca no fogo, o graveto se sente à vontade e ele, no estrépito ele pula, ele salta no fogo, o graveto, e ele se torna brasa junto com outras brasas. Agora a serpente, quando vê fogo, foge. Cuidado, quer testar o namorado, a namorada antes de namorar? Leva para um culto bem espiritual para ver se é graveto ou se é víbora. Se for víbora, vai fugir, vai arrumar desculpa para não continuar. Agora, se for graveto, vai se misturar no meio do fogo. O calor do Espírito vai pegar ele, vai pegar ela. Que Deus guarde a nossa geração de víboras e que coloca no nosso meio uma geração de gravetos que se permite ser incendiados pelo Espírito Santo. Quando Paulo joga, eu ainda não perdi o foco, é a sensibilidade da flecha. Quando Paulo joga, a serpente tentando fugir, ela gruda no dedo de Paulo. Paulo sacode, e diz a Bíblia, que os mais velhos, os que chegaram antes, que acenderam a fogueira, aqueles começaram a olhar para Paulo, e diz a Bíblia que um olhava para o outro e dizia: pastor, vai inchar e vai cair. Está no texto. Aí passou 10 minutos, vai inchar e vai cair. Passou mais um tempo, vai inchar e vai cair. E diz a Bíblia que Paulo não inchou e não caiu, porque só cai quem incha, só cai quem perde a sensibilidade. Tem muita gente olhando para a nossa geração, dizendo: eles não aguentam não, é cantar, é fazer um vocal no coral, é pregar 10 minutos, 20 minutos, já incha e cai. Já incha e cai. Está indo bem agora, mas daqui a pouco cai. Não vamos cair, em nome de Jesus. Essa é uma geração que não vai inchar e não vai cair. Deus vai te dar sensibilidade, uma de si, para continuar no alvo, como flechas lançadas da mão de um valente. Receba nessa noite renovo de sensibilidade espiritual. Só isso? Não. Flecha para ser flecha, não basta só a pena. Aí vai colocar a flecha na aljava. E aqui é um perigo muito grande, porque flecha na aljava não significa que te abandonou, que te esqueceu. Significa que você está guardado.
Não significa que você foi jogado de lado, que você foi abandonado. Porque se você não servisse, você não estava na aljava. Isso significa que Deus está preparando o momento certo para te lançar. Isso significa que Deus está preparando a ocasião certa para te lançar. Tem gente que suportou todos os processos, mas está sofrendo demais na aljava. Mas Deus hoje fala pela segunda vez no mesmo culto, dizendo: suporte o processo da aljava. Não é para te matar, e não é Deus se esquecendo de você, é Deus te preparando para te lançar na hora certa. Se você estivesse esquecido, você estaria em qualquer lugar, menos na aljava do valente. Mas o valente está aqui nessa noite e está dizendo para mim e para você: já já eu vou te usar, já já. E eu conheci alguém na Bíblia, que foi como uma flecha sendo preparada por Deus. Chegamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quem é essa flecha? Diga para alguém: foi Pedro. Diga, fala aí: Pedro foi uma flecha na mão do valente. Só que a preparação de Pedro não foi fácil. Quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz que Jesus morreu, crucificado, sábado. Diz a Bíblia que de madrugada, Maria e as mulheres, na madrugada de sábado para domingo, Maria e as mulheres vão até o sepulcro de Jesus. A conversa delas é: nós vamos lá, porque nós vamos ungir, embalsamar o corpo do mestre. Mas elas estão se perguntando: quem vai rolar a pedra do sepulcro? E no meio do trajeto, diz a Bíblia que Maria chega primeiro. E quando ela chega, ela está com mais pressa que as outras mulheres. Quando ela chega, ela não entra dentro do sepulcro, ela só olha e vê a pedra removida. Quando ela vê a pedra removida, ela volta correndo aonde estão os discípulos. Nisso as outras mulheres estão chegando no sepulcro. Ela passa pelas mulheres e corre aonde estão os discípulos. De madrugada, João 20, Lucas 24. Você vai pegar esse texto, Mateus 28. Todos eles fazem questão de dizer que ainda era de madrugada, não era nem de manhã. Só que quando ela chega para os discípulos, ela diz: olha, a pedra do sepulcro foi removida. Com certeza roubaram o corpo de Jesus. A Bíblia diz que João e Pedro saem correndo em direção ao sepulcro. Só que João passa na frente de Pedro, chega onde está o sepulcro de Jesus. Nisso, as mulheres que estavam atrás de Maria chegaram. Só que elas não ficaram do lado de fora. Diz a Bíblia que elas entraram. E quando elas entraram, perceba, Maria está voltando correndo. Ela avisa Pedro e os discípulos que a pedra foi removida. E ela corre de volta. Nisso as mulheres estão entrando no sepulcro. E quando elas entram no sepulcro, tem um jovem, diz a Bíblia, assentado na cabeceira de onde Jesus estava com o seu corpo ali. E o jovem olhou para aquelas mulheres e disse: quem que vocês estão procurando? Se vocês estão procurando Jesus, vocês precisam se lembrar do que ele disse: que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E agora ele, olhando para ela, diz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Aquele que está vivo.
Diz a Bíblia que as mulheres estão saindo. Nisso Maria chega de novo, junto com as mulheres atônitas. Ela diz: mas cadê o corpo do mestre? Aonde está? Quando ela se vira, ela vê um moço andando no jardim, e ela olha para perguntar: cadê o corpo do mestre? Ele dá um brado bem alto dizendo: Maria! Quando ela ouve aquela voz, ela se lembra de quem era aquela voz, e ela dá um brado dizendo: Rabone! E diz a Bíblia que elas abraçam os pés de Jesus. Jesus olha para de volta lá e dizem aos discípulos que eu estou vivo. Fala para eles irem para Galileia, que eu vou me encontrar com eles lá. Nisso Pedro e João estão chegando. A Bíblia diz que João entra, não, fica do lado de fora. Quem entra é Pedro. Olha lá e vê o túmulo vazio, o lençol dobrado, o lenço que cobria a cabeça de Jesus dobrada. Ele olha aquela cena, ele vê tudo aquilo, e diz que João chega e olha também. E a Bíblia diz: e eles creram. Voltaram para dentro do cenáculo. Agora estamos de tarde, já é tarde do mesmo dia. A Bíblia diz que os discípulos de Emaús saem de lá e vão embora para casa. Eles saem do cenáculo e vão para Emaús. No meio do caminho, Jesus aparece no meio deles, mas eles não reconhecem e vão andando com Jesus. Jesus diz: o que é que vocês estão conversando? Ele diz: não pode ser daqui, não é possível. Você não mora aqui, você não é da região. Ele diz: mas por quê? Porque você não sabe o que aconteceu. Crucificaram Jesus, o Nazareno. E eles vão conversando até chegar em Emaús. Quando eles chegam, eles dizem: você não quer ficar com a gente? Já está de tarde. Jesus: fica. Ele entra. Não dá tempo de falarmos sobre isso, mas todos nós sabemos que na cultura judaica quem parte o pão é o anfitrião, não o visitante. Mas naquele dia quem partiu o pão foi Jesus. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão, partiu e deu graça. Quando deu graça, um olhou para o outro. Quando eles foram falar: é Jesus, Jesus desapareceu. Um olhou para o outro e diz: não ardia o seu coração quando pelo caminho ele nos falava? Ardia. Vamos voltar a Ele, Ele está vivo. E quando eles voltam para Jerusalém, já é de noite. E eu comecei a falar, você nem percebeu, eu comecei no sábado da madrugada. De sábado para domingo, nós já chegamos na noite do domingo. E eles chegam lá, todos atônitos, dizendo: nós vimos Jesus ressuscitado. Nós vimos. Só que o que me encanta, e é aqui que é o tema de vocês, é porque no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ele não diz simplesmente que ele está vivo. Ele não diz: nós vimos ele vivo. Não, não, não. O texto vai dizer: ele não só está vivo, mas aí ele continua dizendo: mas apareceu a Simão. Apareceu a quem? Apareceu a quem? O versículo 34 ele diz: ele ressuscitou e apareceu a... Aí, irmão, entenda. As mulheres viram o túmulo vazio e elas saem correndo dizendo: ele está vivo. Os discípulos de Emaús vê Jesus ressuscitado, eles correm e dizem: ele está vivo. Mas Pedro passou o dia inteiro com uma informação e não falou nada para ninguém. Aí os discípulos de Emaús chegou de noite e diz: ele está vivo. E o Pedrão sabe, porque ele apareceu para Pedro. E por que Pedro não contou para ninguém? Por que Pedro não fez igual aos outros, que quando via Jesus chegava e dizia: eu vi Jesus, ele ressuscitou. Chegava outro dizendo: ele está vivo. E por que Pedro passou de manhã até a noite quieto, mas não teve coragem de dizer: ele está vivo? Alguém olha e diz assim: ele apareceu para Pedro,
E eu não vi Pedro dizendo: é verdade, gente, ele apareceu mesmo, eu vi ele está vivo. Ele falou alguma coisa? Falou? Continuou mudo. Passou aquele culto, eles disseram: ele está vivo, apareceu para Pedro. Pedro continuou quieto assim no canto. Não deu nem 10 minutos, eles com as portas fechadas. Diz a Bíblia que Jesus apareceu no meio deles à noite. Paz seja convosco. E Jesus não falou nada. A Bíblia diz que eles olharam para as mãos, para os pés e para o lado, e dizia: eles se alegraram, porque creram que era Cristo ressuscitado. Jesus olhou para eles e disse: recebam o Espírito Santo, e assoprou sobre eles, e eles se encheram do Espírito Santo. E Jesus disse: porque agora eu vos envio. Jesus está dizendo: vocês são flechas que eu vou lançar ao mundo. Eu vou lançar cada um de vocês, porque se não for cheio do Espírito Santo, você permanece na aljava. Flecha que Deus lança é flecha que se enche do poder do Espírito Santo. O Pedro está ali também junto. E Jesus disse: quem vocês perdoar, eu perdoo. Quem vocês reter o perdão, eu retenho o perdão. Perceba que Jesus só fala isso depois que eles são cheios do Espírito Santo, porque ele sabe que crente que não é cheio do Espírito Santo não sabe liberar perdão, só retém perdão. Então Jesus primeiro te enche, para depois te dar essa autoridade sobre as coisas, para dizer: agora se você perdoar, está perdoado. Porque ele sabe que alguém que é cheio do Espírito Santo, ele não sente amor, ele tem amor. Ele não sente amor, ele tem amor. Porque sentir amor, eu não consigo perdoar meus inimigos. Agora ter o amor, eu consigo amar quem me odeia, perdoar quem me faz mal. Porque não se trata de um sentimento, mas se trata de um pensamento que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Quando eles terminam, passa um período de tempo, 8 dias. Só que nessa conversa de ouvir Jesus e vai e entra dentro do cenáculo, bem na hora o Tomé tinha saído, pastor, atrás de Jesus. Foi procurar Jesus também. Todo mundo está indo e falando que viu. Ele foi, só que enquanto ele foi, Jesus chegou. Cuidado sair e Jesus chegar. Cuidado. Fica no teu lugar. Não saia da tua posição. Permaneça. A Bíblia diz que eles chegaram. O Tomé voltou desanimado, dizendo: todo mundo falou que viu Jesus hoje o dia inteiro. Eu cheguei, eu não vi nada. Quando ele chega, está todo mundo sorrindo, igual a vocês assim agora. Eu achei que estranho, o que aconteceu? Aí você não sabe o que aconteceu. Ele diz: o quê? Ele diz: ele apareceu para nós aqui. Ele está vivo. Ele está vivo. O Tomé faz uma pirracinha para Jesus e diz assim: eu não acredito. Agora eu só acredito se eu tocar nas feridas, se eu tocar do lado, senão eu não creio. Ele pensou que Jesus na mesma hora ia fazer assim, ó. Pronto, Tomé, estou aqui, meu filho. A Bíblia diz que passou 8 dias. Diga para alguém aí: porque não é na tua hora. Diga: é na hora de Deus. Deus não trabalha sob pressão. Com Deus não funciona birra e nem pirraça. Se Ele não aparecer, eu não creio. Se Ele não fizer, eu não creio. Vai ficar 1 dia, 2 dias, 8 dias. Jesus apareceu de novo. Só que vocês não esquecem de Pedro. Pedro até agora não abriu a boca para falar nada. 8 dias depois, Jesus aparece de novo. Aí Jesus já aparece olhando para Tomé, dizendo: toca aqui, meu filho. Vem aqui. Olha, Tomé creu. Aquele culto apoteótico, a presença de Deus. Jesus desaparece.
Acabou o culto, está todo mundo assim. Aí Pedro vai falar. Quem vai falar? Quem? Pedro levanta. E o povo dizendo, ele vai contar. Porque, pastor, funciona assim. Quando alguém chega e diz assim, pra gente. Chega lá o Jason. Ele chega e diz assim, para o senhor. Ele diz assim, eu estive com o pastor Zilmar hoje. E não fala mais nada. Você fica o tempo todo pensando, e aí? O que você conversou? Alguém chegou e disse assim, Pedro viu Jesus. E o povo está lá, e aí? Como foi? Todo mundo contou a sua experiência e a tua. 8 dias depois, acaba o culto espiritual com a presença de Jesus. Pedro se coloca de pé e olha para todo mundo e eles ficam, ele vai contar. E ele olha e diz, gente, ele diz, agora, deve ter sido coisa maravilhosa. O que ele viu é coisa. Ele olha para todo mundo e diz, gente, ele diz, oi, eu vou pescar. Ele levanta e sai. E sabe o que mais me deixa triste? É porque ele disse, eu vou pescar. E todo mundo levantou e olhou um para o outro e disse, nós vamos também. Você nem perguntou por que ele foi pescar e você está indo na onda de Pedro. Você nem sabe o porquê ele está indo pescar e você está indo atrás dele. Deixando o local da adoração, deixando o local da manifestação da presença de Jesus. As pessoas desviam e você muitas vezes acompanha e segue sem nem saber o porquê. Você não tem a coragem de perguntar por que você parou, por que você desistiu, por que depois de tudo que Jesus fez você não quer continuar no cenáculo, Pedro? Mas a gente faz ao contrário. Se alguém sai, a gente sai também. Se alguém para, a gente para também. Se alguém entrega o cargo, a gente entrega também. Em nome de Jesus Cristo, para de ser influenciado por pessoas que estão desanimadas e paradas. Firma a tua posição no cenáculo. Não saia do teu lugar. E para eu concluir esse pensamento, a Bíblia diz que o Pedro foi pescar. Pastor, por que ele não falou nada sobre Jesus? Porque um dia ele ouviu uma mensagem que de fonte que joga água doce não pode jorrar de uma mesma fonte. O mesmo Pedro que negou, ele se sente impotente. Ele diz, eu não sirvo para falar que ele está vivo. Quem vai acreditar? Eu neguei, eu disse que nem o conhecia, eu disse que nem sabia quem ele era. Agora Pedro está frustrado com ele mesmo e fica fugindo de Jesus escondido. Ele não fala nada e ele vai pescar. Por quê, pastor? Porque ele queria voltar à prática profissional? Não, ele só queria ganhar tempo, ele só queria se esconder, fugir de Jesus. Ele só queria ficar longe de todo aquele ambiente. Ele está ali pescando, jogando a rede, não pega nada. E quando pensa que não, lá na praia, aparece uma pessoa com um pão e um peixe na brasa. E essa pessoa dá uma olhadinha de longe e olha para quem está pescando lá e diz assim, ei, joga a rede do lado direito e achareis. Perceba que não se trata de profissionalismo, porque na pesca maravilhosa, o Pedro retruca dizendo, trabalhamos a noite inteira. Mas nessa ele não retruca, ele só pega e diz assim, joga a rede aí. Porque o negócio dele não é pescar, é matar tempo. O negócio dele não é pescar, é fugir. O negócio dele não é pescar, é simplesmente dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não sou, eu não tenho, eu não quero, eu não faço. Aí ele olha e diz, joga a rede. Na tua casa você lê, mas quem jogou a rede não foi Pedro, é João e os demais. Aí eles jogam a rede. Quando eles jogam a rede,
Lá na praia, o rapaz lá, ó. Quando eles jogam a rede, eles puxam. Pedro. Você não sabe quem é Pedro. É o mestre. Não é a flecha que vem para a mão do valente. É o valente que vai atrás da flecha que quer usar. Não adianta se esconder, Pedro. Deus vai te achar. Aonde você for, Deus vai te encontrar. Deus está atrás de algumas flechas aqui nesta noite que caiu no meio do caminho, que está achando que jamais será usado novamente, mas a mão do Senhor vem e te acha aonde você está, do jeito que você está, e Deus vai te colocar na aljava novamente para te lançar. Mas eu não sirvo mais, calma, Ele vai te preparar de novo. Ele pega a flecha que caiu no meio do caminho, Ele limpa a flecha, Ele prepara a flecha novamente. Em Atos 2 diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu do céu um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa foi cheia, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas de repente, no meio daquela multidão, vai chegando gente dizendo: tão bêbado, tão embriagado, isso daí só pode ser bebedice. Mas a Bíblia diz: e Pedro, o que ficou calado por 10 dias, o Pedro se colocando de pé, cheio do Espírito Santo, disse: isso daqui não é embriaguez, porque ainda é 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nos coloquemos de pé. Pedro, cheio do Espírito Santo, é lançado. E o alvo é 3.000 almas. 3.000 almas. E a vida de Pedro mudou daquele dia em diante. Eu não sei se tem algum Pedro aqui nessa noite. Se você é uma flecha que foi preparada, mas que caiu no meio do caminho. Nessa noite, Deus te achou. Tem gente que, se te encontrar, pisa, quebra, para não te usarem mais. Mas Deus é especialista em consertar flechas e usá-la novamente. Você não vai morrer caído no chão. Você não vai terminar escondido. Hoje o Espírito Santo de Deus te levanta, te pega de volta. E vai te lançar novamente. Mas dessa vez você vai atingir o alvo. Consegue me ajudar a dizer para alguém: Deus não desiste de você? Ei, Pedro,
Você me ama. Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. E para eu orar e devolver o microfone ao meu pastor, eu encerro dizendo, pastor, que quando Jesus disse para ele, então apacenta os meus cordeirinhos, é porque cordeirinho é quem está nascendo ainda, recém-nascido. Jesus estava dizendo para Pedro, sabe aquela molecada antiga sua, você vai se queimar porque tudo que aconteceu, mas eu tenho cordeirinhos, gente que ainda vai chegar. Tem gente que te vê pregando aqui, cantando aqui, vai dizer, eu conheço ele, isso aí já caiu algumas vezes, já. Essa flecha já caiu no meio do caminho, mas vai ter uma nova geração que está vindo aí, que quando você pregar vai entender que é Deus falando, que quando você cantar vai receber a sua mensagem de adoração. Deus está preparando cordeirinhos para você apacentar, Pedro. Não desista do teu chamado, não desista do alvo. Deus está te recolocando na aljava para te lançar novamente. Você consegue segurar a mão de alguém que está do teu lado aí? Vamos lá, Ebenezer. Diga para eles aí, Deus não desiste de você. Diga, se a flecha caiu no meio do caminho, o valente encontra, limpa ela, traz ela de volta e lança ela novamente. Os homens só dão uma oportunidade para nós. Se a gente errar, eles nos descartam. Mas Deus não. Se a flecha cair, Ele vai atrás. Oh, Maracalamasúria. Deus está indo atrás. E tem flechas que nem estão no culto aqui, estão espalhadas em alguns lugares da cidade de Camboriú. Mas o valente resolveu ir atrás. Vai trazer de volta. E vai lançar 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 de volta. Deus sabe quem nós somos. E Deus nunca nos escolheu, pastor Adriano, no nosso melhor dia. Quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu no pior dia. Ele disse, ei Jacó, eu te escolhi e não te rejeitei. Você acha que Deus foi enganado? Você acha que Deus não sabia tudo que Jacó fazia? Mas Deus está dizendo, quando eu escolho alguém, eu não rejeito quando ele erra. Eu não rejeito quando... Não, eu te escolhi e não te rejeitei. O homem te rejeita, mas Deus não te rejeita. Ele está indo atrás de você nessa noite. Levante a mão dessa flecha aí. Ramai churicalamassuri. Eriamanchohelwei surikianchoramahai. Sinta a presença de Jesus aí. Sinta a presença de Jesus aí. Sinta a presença do valente chegando aí. Sinta. Isso aí não é mãos humanas, é a mão de Deus que está pegando a mão dessa pessoa para te levantar e dizer para você, eu ainda tenho um projeto contigo, eu ainda tenho um alvo para você, eu ainda tenho um plano na tua vida. Se você caiu, eu te achei, vou te colocar de volta para você voar. Oi,
com os olhos fechados e de mãos dadas, levante o mais alto que você conseguir, como se você estivesse tocando no céu, porque o céu está baixinho aqui nessa noite. Abra a sua boca e deixa o Espírito Santo assoprar sobre você agora. Este sopro vai tirar tudo aquilo que está empoeirando esta flecha, tudo aquilo que está contaminando você voltar para o alvo. O Espírito Santo está te envolvendo, a glória dele está te visitando, o poder dele está te aperfeiçoando. Ore do teu jeito, ore da tua forma, ore em línguas, ore porque está tudo bem, ore se tiver tudo mal, ore porque você está feliz, mas ore também se você estiver triste, porque o valente está passeando no nosso meio, o valente está passeando no nosso meio. Ele vai te achar, ele vai te achar. Espírito Santo, eu preguei a tua palavra e não a minha. E se o Senhor está comigo nesta mensagem, se não é fruto da minha imaginação e nem faz parte de pesquisas intelectuais, mas se é palavra que veio do céu, que nos próximos segundos esta casa seja tomada pela nuvem da tua glória, e que cada um que está aqui dentro seja cheio do Espírito Santo, e assim como aconteceu na casa de Cornélio, aconteça aqui nessa noite, que o teu Espírito caia sobre nós, que o teu Espírito caia sobre nós. Vai flecha, vai flecha, voe, 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 voe. Deus te lança hoje, voe, voe.